Fala galera, meu nome é Lorena Abreu e eu sou setorista dos clubes catarinenses aqui no Sport News Mundo. Bom, hoje eu vou fazer uma análise sobre o campeonato catarinense, o que rolou nesses meses, os casos de Covid-19 nos clubes, entre outras repercussões. Vou apresentar um breve panorama do que aconteceu, tá? O campeonato catarinense foi suspenso a primeira vez lá em março, logo após ali o final da primeira fase, né? E ficou parado mais ou menos 4 meses. Agora, no começo de julho, o campeonato estadual voltou com os jogos das quartas de final e da luta contra o rebaixamento. Então, para possibilitar essa volta, né, do catarinense, o governo de Santa Catarina abriu uma portaria 466 com vários artigos e incisos em que os clubes deveriam seguir à risca para garantir a segurança dos seus profissionais. Por exemplo, na verdade, só era exigido testes rápidos e a aferição de temperatura antes dos jogos. Então, o teste rápido, para quem não sabe, ele só vai testar positivo se tiver 10 dias ou mais que a pessoa teve contato com alguém positivo. Então, a pessoa só vai estar positiva após o 10º dia. Antes disso, o teste rápido não pega. Então, o que aconteceu? Na primeira rodada, né, o jogo de ida das quartas de final, a Chapecoense foi para o jogo contra o Avaí lá em Chapecó, com tanto os jogadores quanto a comissão técnica, todos negativos, de acordo com o teste rápido. Só que eles fizeram um RT-PCR, que é um teste mais profundo da Covid-19. Para quê? Para o jogo de volta em Florianópolis. Por quê? Florianópolis, para ter jogos aqui, o prefeito exigiu esse teste RT-PCR. Então a Chapecoense fez esse teste RT-PCR para o jogo da volta, não o jogo de ida. Por isso que eles receberam o resultado depois do jogo de ida. E nesse resultado, eles viram que tinha mais ou menos, eles não falaram o número certo, 14 pessoas na delegação da Chapecoense que deram positivo. Mas aí ficou nessa dúvida se teria o jogo de volta entre Avaí e Chapecoense, uma vez que a portaria criada pelo governo fala que se uma pessoa tiver positiva, testar positiva, todo mundo que teve contato com ela teria que ser afastado. Então, todo o time da Chapecoense deveria ser afastada caso todos os clubes cumprissem com a portaria, né? Mas aí a gente lembra que na primeira rodada, né, na rodada de ida das quartas de final, alguns dias antes, o técnico do Marcílio Dias, o Moisés Egert, testou positivo e só ele foi afastado. Ninguém que ele teve contato dentro do clube foi afastado. E o Marcílio Dias entrou em campo contra o Criciúma. Então, já vimos uma quebra de protocolo, porque teria, na verdade, que todo mundo ser afastado e não ter o jogo. Assim como o do Figueirense contra o Juventus lá em Jaraguá do Sul, o volante Patrick, dias antes, foi testado positivo, ninguém foi afastado além dele, e o Figueirense entrou normalmente em campo. Então, desde o começo a gente já vê uma quebra de protocolo. Então, desde o começo a gente já vê que a federação não cumpriu o que foi combinado, o que foi exigido pelo governo estadual, né? Então, o que a gente vê, na verdade, o governo teve que entrar em ação e suspender, né, adiar o jogo entre Avaí e Chapecoense aqui em Florianópolis por causa do grande número de casos. Porque se dependesse da federação, o jogo não seria adiado, entendeu? Por quê? Depois da decisão do governo estadual, a federação emitiu um comunicado falando que ia adiar toda a rodada do catarinense porque os jogos devem ser feitos no mesmo período. Ou seja, não dá para fazer um jogo, os 3 jogos agora e depois Avaí e Chapecoense. Então, na verdade, a rodada inteira só foi adiada porque o governo entrou em ação, não porque a federação queria que fosse adiada
por seguir o protocolo. Um problema, na verdade, é que o Campeonato Catarinense voltou justamente quando o estado está no seu pico de casos e mortes por dia. Então, por se tratar de uma doença viral, é muito difícil os clubes testarem tantas vezes e terem esse controle 100% do tempo. Não existe, vai ter sempre essa possibilidade de contágio e contágio em massa. Então, por exemplo, é muito fácil exigir RT-PCR 48 horas antes dos jogos, como é no novo protocolo de saúde, mas os clubes vão ter condições de fazer isso? Então, todos os clubes, foi consultado todos os clubes, porque, por exemplo, os primeiros testes lá em maio, na reapresentação dos clubes, teve clube que teve que ser ajudado pela associação e pela federação, sabe? Então, rolou informações extraoficiais que tinha clubes que não testaram, foram para jogo sem testar. Então, vai ter esse controle desse novo protocolo, vai ser mais rígido, porque o teste RT-PCR é caro, sabe? Então, todos vão conseguir fazer, todos vão conseguir cumprir esse protocolo, vai ter esse inquérito epidemiológico feito e mandado para a federação e mandado para a vigilância de saúde do estado. Então, são questões que têm que ser exigidas, têm que ser bem rigorosas, porque senão a gente vai ver muitos casos de contágio no futebol e o catarinense vai acabar não podendo ser finalizado em campo, né? E a Chapecoense foi fazer testes RT-PCR com funcionários, jogadores, comissão técnica, e de 102 pessoas testadas, 92 deram negativo e 10 deram positivo. A gente vê que vai ter sempre positivo, né? É impossível uma doença viral a gente conseguir regular todo mundo, né? Saber 100% do tempo se a pessoa tá com a doença ou não. Os testes são caros, né? Então não tem como. E aí os clubes estão começando a pressionar, né, a federação e o governo do estado a diminuir essa suspensão para não chocar as datas com o Brasileirão. Só que se uma pessoa tá positiva, ela tem que ficar de quarentena, e as pessoas que estão em volta dela também. Com esse tanto de positivo, se o campeonato não cumprir a suspensão de 14 dias, pode voltar com pessoas positivas. Então, é complicado, né, o choque de datas, mas também o campeonato voltou num pico de contágio e de mortes no estado, sabe? Então, vai ser muito complicado, até porque eu acho que houve um retrocesso no protocolo, no novo protocolo, né? Que é a questão de afastar somente a pessoa que testou positivo, e as pessoas que tiveram contato com essa pessoa não vão ser mais afastadas. Então é o seguinte, se essa pessoa passou para as outras pessoas, um jogador passou no treino para outros jogadores, só esse jogador vai ser afastado, sabe? Então, todos os clubes vão conseguir ter o resultado da RT-PCR em mãos antes do jogo. Todos vão conseguir arcar com esses testes, com esse grande número de testes. Vai ser fiscalizado se realmente os clubes apresentaram o teste RT-PCR, ou vai ser do mesmo jeito que foi na primeira rodada, que, por exemplo, teve gente positivo e não afastaram o restante das pessoas, que era como a portaria exigia. Então, a gente fica em dúvida se realmente o campeonato vai conseguir terminar em campo, se vai ter algum problema com datas, se vai ter problema com mais casos, se os clubes realmente têm estrutura para aplicar esse novo protocolo. Então é válido pensar, no outro protocolo todo mundo seguia e teve vários contágios. O que esse novo protocolo pode fazer para garantir
100% da segurança, tanto dos jogadores, da comissão técnica e dos familiares dessas pessoas, né? Porque tem gente que tem a esposa grávida, criança em casa, então não é só fazer o jogo e decidir em campo quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado. São famílias, né? Então é difícil exigir uma volta de um campeonato em plena pandemia, onde o país enfrenta o pico que não cai. Então, mas o futebol já tá voltando, o futebol é seguro. Depende de onde sabe? Nenhum lugar é seguro, sabe? Sempre tem chance de contágio. E o futebol, mesmo reduzindo as pessoas que estão atuando ali na correria do jogo, sempre vai ter chance, sabe? Então, é complicado. É difícil tu afirmar 100% do tempo que as pessoas estão negativas, tá? Ainda mais que em treinos eles estão sempre em contato, então sempre vai ter... eles não estão 100% do tempo em casa. Então é difícil dizer o que acontece quando um clube tem 20, 25 casos positivos e outro nenhum, sabe? O que tem nesse protocolo que possa diferir os clubes em relação a isso, né? Então, é difícil, é complicado, e o campeonato catarinense voltou numa hora horrível, que não vai dar segurança. Eu conversei com familiares de jogadores que estão com medo, né, de encontrar com o marido, com o namorado, sabe? Tá com medo, existe esse medo dos familiares, então é válido pensar se realmente vale a pena correr esse risco nesse momento que Santa Catarina tá vivendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e gostado da minha análise sobre o Campeonato Catarinense e que vocês sigam o Sport News Mundo nas redes sociais para acompanhar os clubes catarinenses. Até mais!